soberana, fiel. Eu gostaria de perguntar à igreja, se a igreja já ouviu falar nas filhas de Zelofeado, já ouviram falar delas? Nessas 5 mulheres que mudaram as leis de Israel. Essas 5 mulheres que mudaram o decreto. Essas mulheres destemidas que não abriram mão da sua herança e por isso tomaram a atitude e foram em busca do seu milagre. Nós vamos conhecer mais um pouco sobre elas. Mas antes de entrar nesse capítulo, o povo de Israel, ele sempre vivenciou lutas terríveis, lutas ferrenhas. E no livro do Êxodo começa uma peregrinação de escravidão, de opressão, de sofrimento, de gemido, de choro. Porque José, quando ele foi levado para o Egito, seus irmãos o venderam, a gente conhece bem a história. Ele era amado do seu pai, querido do seu pai. Os irmãos com inveja, com ciúme, pegaram José, jogaram na cisterna, venderam José como escravo. José foi para o Egito, foi comprado, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Estava lá fazendo tudo certinho. De repente a mulher de Potifar, usada pelo inimigo, se levanta uma calúnia contra José. José é preso, é levado para um cárcere. E a história de José, naquele momento de escravidão, passa durante 13 anos momentos terríveis, longe da família, longe do pai, dado como morto. Porque quando alguém está distante da sua casa, a mãe ou o pai, sabendo que está vivo, ora por ele. José foi dado como morto, então não haveria mais motivo para orar por José. Então nem a cobertura espiritual dos seus pais ele tinha, nem a cobertura espiritual da sua família José tinha. Imagine aí, estava totalmente na dispensação do Senhor. Sentia saudade, chorava. Mas uma coisa linda na vida de José, ele frutificou na terra da sua aflição. Ele não abriu mão, irmão, da sua fé. Ele não esperou estar num lugar favorável, confortável para frutificar. Não, ele permaneceu frutificando, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo apontado, mesmo sendo perseguido. Ele permaneceu fiel ao seu Deus. E essa é a diferença do crente fiel. Ele frutifica no cárcere, ele frutifica dentro da cova, ele frutifica dentro da fornalha. Porque o Deus que ele serve é soberano e está com ele em qualquer situação. E José estava lá e a gente conhece a história. A história é muito longa, muito bonita. E se nós formos entrar por esse método, a gente vai pela madrugada, porque a Bíblia, ela é uma fonte de vida. De repente, Faraó tem um sonho. E José, ele tinha um dom. Porque quando Deus nos separa, ele nos deixa sobre nós a unção, né? E José, ele tinha um dom de revelações, de interpretações. E de repente Faraó tem um sonho, e a gente conhece a história. Os sábios do palácio, os magos do palácio, não conseguiram decifrar o sonho. E de repente se lembram de José. De repente o nome de José é mencionado. Manda chamar o prisioneiro. E José decifra tudinho na direção do Senhor. Outrora filho, outrora vendido como escravo, de escravo prisioneiro, e de prisioneiro ele passa a ser a segunda pessoa de Faraó. Aleluia! Foi criado um cargo que não existia. Não existia cargo de governador para abençoar José. Cadê ele? Porque José foi fiel. Aleluia! E de repente uma grande fome assola a terra. E Deus, ele cria uma situação para exaltar José ainda mais, velhando a sua família. Eu quero dizer para você que não se preocupe com o que estão falando, não se preocupe com o que estão fazendo, porque o Deus que está favorável a você, ele vai preparar tudo para lhe abençoar e mostrar que você é legal, que você é escolhido e que você tem a marca da promessa. De repente Deus permite que José fique frente a frente com seus irmãos. Depois traz o seu pai e a sua família para o Egito. E o povo de Israel vai viver no Egito por um período longo. Depois que José morre, estou correndo um pouco para você entender, o povo começa a crescer em abastança. O povo de Deus sempre foi abençoado. As mulheres geravam todo ano. Todo ano as mulheres tinham menino. Era menino em todo lugar. Faraó preocupado com o crescimento do povo de Deus, preocupado que aquele povo estava enchendo a terra, que aquele povo era
escravizado por um jugo desigual. Mais uma vez eu toco na tecla que o povo de Deus tem dom. Deus estava lá do trono olhando, contemplando tudo, a injustiça. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo agora? Deus, Ele é justiça. Se preocupa com quem está sendo injusto com você, não. O seu Deus, Ele pesa tudo na balança. E na hora certa Ele entra em ação. E o século dele é fiel e soberano. Deus olhando e o povo oprimido. E o povo começou a clamar por um libertador. O Egito, naquele período, começou a corromper a fé de muitos. Estavam longe da terra, José já havia morrido. E muitos daqueles estavam se rendendo a outros deuses. E o jugo de Faraó se tornou mais pesado. E o povo começou a gemer mediante o cetro pesado de ferro de Faraó. De repente, os remanescentes fiéis que ainda estavam na terra começaram a clamar a Deus por uma solução. Ô irmão, coisa boa é se dirigir diretamente ao Senhor. Aleluia. Quando estamos com algum problema, muitas vezes a nossa tendência é conversar com o vizinho, é chamar um amigo, né? É compartilhar com alguém. O nosso coração fica cheio, fica pesado. A gente tem que falar. Mas eu quero te dar uma receita. Nessa última hora, quando você estiver sendo assolado por algum problema, fale com quem tem poder. Primeiramente fale com Ele. Se Deus levantar alguém para lhe ajudar em oração, em conselho, amém. Mas primeiramente apresente a sua causa ao Senhor. E o povo começou a clamar, e a história é muito longa. E de repente nasce o menino. Faraó manda matar os meninos. O menino escapa, é colocado no cesto. A mãe leva, a irmã mais nova, mais velha, leva o menino para o rio. E o cesto chega mediante o rio que a princesa tomava banho. O dedo de Deus foi guiando aquele cestinho ali. Parou no momento certo. Porque Deus, Ele trabalha por linhas certas. Deus trabalha com tudo perfeito. Ele já tem tudo escrito, tudo preparado, irmão. Nada foge do controle do Senhor. O cestinho chega lá, a princesa olha, vê aquele menino bonito, adota ele, leva para o palácio, o menino cresce, o menino começa a ficar formoso, o menino é criado como um príncipe, mas era tudo propósito de Deus. Porque quando o povo clamou, a oração subiu e a providência desceu. O que a senhora quer dizer com isso? Quando você clamou, a tua oração subiu e a providência desceu. O que a senhora quer dizer com isso? Quando você chorou, quando você pediu, quando você disse: Senhor, não aguento mais, Senhor, me socorre. A oração subiu e a providência desceu. Ai, aconteceu milagre na tua terra. Estou sentindo a presença de Deus. Você não tem noção de como eu cheguei aqui hoje. Aleluia. Todas as vezes que eu recebo convite para pregar, é uma guerra travada a semana toda. Muitas vezes convites bem antecipados, 2, 3 meses antecipados, mas quando chega na semana da ministração, só Jesus na minha vida, né? Se levanta de todos os lados. Passei o dia hoje enfermo, mas a palavra do crente tem que ser sim, sim. Se você disser que vai, sanidade na canela, cumpra a sua palavra. Porque você é servo, você é Israel, você é herdeiro, você tem que fazer a diferença. E eu olhei para a Rose e disse: Rose, Jesus é muito fiel na minha vida. E estou aqui dando glória, misturando só porque a palavra é dele, o trabalho é dele. Eu tenho certeza que enquanto eu ministro, o papai está trabalhando na causa lá. Enquanto eu estou ministrando e fazendo a vontade, servindo a Ele, Ele está trabalhando naquilo que para mim é impossível. Enquanto você está glorificando a Ele, exaltando, Ele está lá trabalhando na sua causa, porque Ele é Deus. De repente o menino cresce, o povo gritando por socorro, e Deus cria toda uma situação. O rapaz já adulto, ele vê uma cena que o deixa muito indignado, e ele acaba mediante aquela cena, o sangue sobe a sua cabeça, ele comete um homicídio. E de repente ele se sente acuado e foge para o deserto. Oh, coisa boa é deserto. Deserto é lugar de encontro com o Senhor. Todas as vezes que Deus quer falar comigo, com você, não, para o deserto, vai falar daqui. Deserto não é lugar de desespero e aflição. Deserto é lugar de ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus falar. Nessa última hora, os cristãos que
estão indo para o deserto estão entendendo que vai ter milagre no deserto, vai ter diálogo com Deus no deserto. É no deserto que Deus pronuncia. Aleluia! Só no deserto, pastor, eu também estou. Mas ele está falando comigo de uma forma tremenda no deserto. E ele foge para o deserto e passa 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, ele tem um encontro real com Deus que o separou para aquele propósito. Como pastor, ele vê uma sarça ardendo em fogo. E uma voz, como o som de muitas águas, fala com ele. Ô irmão, quando Deus fala com a gente, principalmente chamando a gente pelo nome, pastor Ronaldo, não tem como recuar mais não. O coração queima, a carne treme, a estrutura não aguenta. Você não tem mais como dizer não. Ele chamou pelo nome, acabou. Está decretado o negócio. E ele chama Moisés pelo nome. E ele designa Moisés para uma missão que talvez eu e você hoje não teríamos coragem de fazer. Como se tivéssemos que ir diante do presidente da república, de uma grande autoridade, e dizer: olha, o Senhor me mandou aqui te dizer para soltar o povo dele, porque se tu não soltar, vai ser com ele. Ô Moisés corajoso, andou no deserto causticando, sol quente, foi lá, venceu tudo sozinho. Olha para o seu irmão e diga: Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade. Soldados capacitados por ele, sem temer, intrépidos, ousados, que obedeçam a sua voz. Só isso, basta um e faz a diferença. E Moisés chega lá e o livro do Êxodo fala de um momento em que Deus começa a abrir o caminho, porque Êxodo significa caminho aberto. E Deus começa, outrora tudo fechado, bloqueado, Deus começa a abrir caminho para o povo sair daquela situação. O que a senhora está querendo dizer com isso? Eu nem comecei a pregar ainda, isso é só uma introdução, mas eu quero dizer para você que o caminho está sendo aberto. Glória! Estude com aleluia! Aquilo que estava impedindo você de passar, aquilo que estava impedindo você de avançar, Deus me trouxe aqui para te dizer: o caminho está aberto. Chegou o tempo de caminhar. Não pode mais parar. Não. Chega de chorar o leite derramado. Deus manda você se levantar, tomar uma posição. Porque o caminho ele já abriu. Ele já tirou os empecilhos para você passar. Agora você precisa levantar e andar. Porque Deus não vai descer e carregar nos braços. Levanta-te. Dispõe-te. Anima-te. O caminho já está aberto. E de repente Moisés vai enfrentar grandes turbulências. Ele reúne o povo e ele diz: olha, eu vi o Senhor falando comigo, ele me chamou pelo nome. E ele disse que vai libertar vocês e vai nos levar para uma terra que é quando a leite mesmo. Terra prometida, onde nós vamos plantar e colher, onde nós vamos construir nossas casas, vamos ter nossa família crescendo sem ninguém nos oprimindo, porque nós somos um povo separado. Olha para o seu irmão e diga: você é separado, você é escolhido. Que história é essa de Faraó oprimir você? Ei, noiva, você tem dono, noiva, você é separado para fazer a diferença. Não aceite o jugo de Faraó. Hoje Deus manda você se levantar e pegar a sua herança de volta. Acredita? O povo se reúne e Moisés, munido de força, de unção, cheio do Espírito de Deus, ele vai em frente a Faraó. Faraó não quer se render e por 10 vezes ele passa pelo crivo, pelo peso da mão de Jeová. Na 10ª vez ele vai embora, porque o primogênito dele é levado e ele entendeu que o Deus de Israel é o Deus que tinha todo o poder, é o Deus que domina tudo. Ele disse: com esse Deus eu não posso, vou embora, saiam da minha terra. Você está entendendo que Satanás ele vai ter que tirar as patas da tua vida? Ele vai ter que tirar as garras da sua vida e vai dizer: vai, porque o teu Deus tem mais força do que eu, ele é mais poderoso do que eu, não posso contigo, vai embora, eu vou largar de mão. Ele vai ter que sair do caminho. Vamos voltar. E a gente já assistiu até filme falando sobre isso. Muitos milagres acontecem. Ou chega diante de um grande mar, diante daquele mar vermelho, em época de cheia. Atrás Faraó se arrepende porque o inimigo é insistente. Muitas vezes ele diz: eu vou sair.
depois ele volta com força total. E a gente tem que estar na torre de vigia. É olhando para frente, mas com o olho, ó, na retaguarda. Tá lá é assim. Não pode desvanecer. Não pode se deixar muito livre. Você tem que estar olhando para o caminho e olhando para a retaguarda. Olhando para o caminho, olhando para a retaguarda. Como pastora, orando e vigiando. Orando e vigiando. Porque o seu inimigo, ele não para só um instante. Mas o Deus a quem nós servimos, ele está nos dando estratégia hoje. Olha só, a estratégia chegou. E nós vamos guerrear e vencer, porque Deus, ele está abrindo o leque para entender, para você e eu entendermos que há uma saída. E o povo vai embora. E no decorrer dessa caminhada, eles atravessam o mar. Meu Deus, a história é muito linda. Atravessa o mar, Faraó é engolido pelo mar. E a gente conhece o militar por esse método, que aqui o povo lê Bíblia e entende essa história. Quando chega do outro lado, eles passam por uma nova etapa, que é da peça. Livro de Levíticos. O povo fica acampado ao pé do Monte Sinai. Porque ali foi um momento que o povo, pastor Ronaldo, precisava aprender. Estava cheio de mau costume, missionária Silva, do Egito. Sabe aqueles cacuetes do Egito? Aquelas maninhas feias do Egito? Porque tem gente que sai do Egito, mas carrega os dogmas do Egito, né? Mas nesta noite Deus está mandando dizer: chegou um tempo novo, chegou um tempo de aprender, chegou um tempo de crescer em graça, porque o Egito já ficou para nós. Aleluia! O povo fica ao pé do Monte Sinai, pastor Ronaldo, durante 2 anos, aprendendo esse ano as leis, aprendendo os comandos de Deus. E depois de 2 anos, eles seguem o caminho para uma terra prometida, aonde Moisés ia diante deles, na direção do Senhor. Não sabia para onde ia, mas sabia que o Senhor que prometeu estava adiante, com uma coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. A presença de Deus era real, como é comigo e com você. E de repente o povo, naquela caminhada para a terra prometida, houve muita rebeldia, muita gente murmurando, muita gente ali querendo retroceder. E por causa da murmuração do povo, Deus desce e diz que muitos daqueles que estavam murmurando não pisariam na terra. Você está entendendo que Deus escolhe, separa, tira do Egito, mostra o caminho, mas muitos não vão entrar na terra. Aleluia. Você está entendendo que murmurador não pisa na terra prometida. Você está entendendo que se continuar falando, se não frear essa língua, você vai ficar para trás e não vai pisar na terra. E de repente existia um homem chamado Zelofeade. E esse homem, ele estava no meio do povo. Ele saiu do Egito, Gessiana, juntamente com o povo. Ele caminhou, ele viu o mar se abrir, viu. Ele provou do maná, provou. Ele comeu daquele maná que caía na porta dele também, sim. Foi abençoado, viu água brotar da rocha, viu. Ele estava presenciando os milagres, mas ele foi um dos tais que não acreditou. Quando Moisés separou os 12 espias para espiar a terra, e de repente voltaram 10 falando que a terra não era possível adentrar, porque tinha os gigantes anaquins, e isso e aquilo. Mas só 2 chegaram dizendo: mas Deus está conosco, é possível, a gente vai conseguir. Deus está conosco, a terra é boa, a terra é nossa, a terra tem cada cacho de uva. Não, a gente vai lutar, a gente vai conseguir vencer. Zelofeade, ao invés de acreditar na palavra da minoria, porque geralmente a parte positiva é sempre a minoria, né? A parte negativa é a maioria. 2 ou 3 assim: pastor, eu estou contigo, vai dar certo. Meu pastor, meu missionário, estou aqui, conta comigo, dá a mão. Ó senhor, pastor, pode contar comigo. Mas são poucos. A maioria geralmente recua. A maioria geralmente, na hora da peleja, sai do campo de batalha. O povo do pastor fica lá com a espada se degladiando sozinho. Mas nessa noite não. Nessa noite Deus vai levantar guerreiros. Nessa noite Deus vai levantar guerreiras, porque chegou um tempo de peleja e de receber herança. E Zelofeade não acreditou. Zelofeade, ele foi rebelde, e ele ficou enquadrado no meio daquele povo que não iria pisar na terra. Mas ele teve 5 filhas. Olha para o seu irmão e diga: ele teve 5 filhas. Ele não teve nenhum herdeiro. 5 mulheres. E de repente, naquela época existia uma lei que o homem que não tivesse filho varão, só tivesse filha mulher, quando ele morresse, a sua herança seria repartida.
Mas elas não teriam direito de receber, olha. Já pensou? E Zelofehade teve 5 mulheres. E chegou um tempo que ele morreu no seu próprio pecado, de uma morte natural mesmo. Estava dormindo, não acordou mais, eu não sei, a Bíblia não relata. Mas ele morreu na sua desobediência e ficaram as 5 filhas. Ele tinha adquirido alguns bens, tinha sua tenda, tinha suas posses, seus animais. E como de costume, na lei, quando morria, o pai de família dele já era viúvo, já não tinha mais esposa, as meninas já não tinham mãe. E de repente ele vem a óbito. E a notícia começa a se espalhar. Zelofehade morreu, só tem 5 filhas. E agora, o que é que a gente vai fazer com a herança? O que é que a gente vai fazer com o que restou? A lei diz que se não tiver filho herdeiro, as filhas não têm direito nenhum. Ei, eu vim aqui lá do centro para dizer para você que a lei vai ser mudada por amor a ti. Vixe, meu Deus, se eu tivesse aí, eu queria tanta glória. Vixe, na aleluia. Porque Deus vai mudar o decreto por amor a você. Ei, Israel, você vai receber sua herança. E de repente, a notícia se espalha, ele é sepultado e as meninas sentam ali na tenda, começam a olhar tudo que elas construíram. Porque sabe quem era que ia buscar água? Elas. Sabe quem era que dava água aos animais? Elas. Sabe quem era que tosqueava as ovelhas? Elas. Sabe quem era que botava comida na casa, semeava junto com o pai, não ficava deixado, olha? Elas. E agora, perderam o direito. Que conversa é essa? Perderam a herança. Que conversa é essa? Se você está trabalhando na obra, se você está semeando na obra, se você está fazendo a obra, você tem direito à herança. O Senhor não vai deixar você em ousadias. E de repente elas começam a conversar. Começam a olhar uma para outra e dizer: mas espera aí, a gente vai deixar a nossa história acabar assim? Você vai deixar a sua história acabar assim, vai? Hã? Você vai chorar o leite derramado? Você vai deixar Satanás rir de você? E você sair de mãos vazias? Levante-se, tome uma atitude. O dia é hoje, a hora é hoje. A herança pertence a você. Só se você não quiser, aí o Senhor vai dar para outro. Mas se você se levantar, você vai sair. Elas começaram a conversar, pastor Ronaldo. Parece que eu estou vendo mulher, né, chorando ali, seu cara Silvio. Peraí, olha só, tudo que a gente fez com tanto carinho. Olha, Walter, a gente cuidou dessa tenda, nosso pai velho, e a gente limpando tudo, cuidando da terra, cuidando dos animais. Agora a gente vai ter que trabalhar para outras pessoas, viver em favor de um bocado de comida, porque era assim. E elas ainda não eram casadas, ainda não tinham esposos. Então elas estavam ali condenadas a morrer sem herdeiro. Olha só, não tinha mais ninguém por ela. Mas existe um Deus. Glória a Deus. Existe um Deus. Aleluia. Existe um Deus que contempla você e que Ele é justiça. Existe um Deus que não é injusto e que vai fazer essa história ser mudada. Ei, você não vai ser envergonhado, envergonhada não. O Deus a quem você serve, Ele viu os planos que Ele fizeram. Aí ele viu as conversinhas, ó. Ele escutou, ele estava lá. Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está aqui, ele está lá. Ele está aqui antes de você sair, ele já está preparando o caminho, ó, os anjos com a espada, cortando o laço, os embaraços para você chegar em casa. Você está aqui, está cuidando do teu marido, do teu filho que está lá. Porque Ele é o Deus poderoso. E elas começaram a conversar. Isso que a gente faz. Naquela época, uma mulher questionar, Gessiana, os seus direitos, era morta, apedrejada. Não podia não. Mulher hoje já não tem voz. Hoje em dia ainda pega no pé de mulher que prega, porque não pode subir no altar. Mulher pastora, jamais. Meu Deus. A gente é recriminada mesmo. E naquela época, no Oriente, ali uma mulher chegar e reivindicar uma herança, vixe, era um atrevimento. O líder Moisés
E elas oraram ao Senhor. Mas olha para o seu irmão e diga assim: quando Deus está no negócio, a graça dele desce sobre a tua vida. E como o pastor falou aqui, quando você chega, o brilho de Jesus chega primeiro. Quando você chega, a essência do Senhor chega. Olha para você e diz: peraí, tem algo diferente nela, tem um brilho diferente nela. Eu estou sentindo uma vontade de abençoar ela. Eu estou sentindo uma vontade de liberar a bênção para ela, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Elas oraram. E outra, o pai morreu na desobediência, mas elas eram tementes ao Senhor. Elas não deixaram se corromper pelo pai. Elas eram mulheres de oração. Elas eram mulheres que botavam a boca no pó, pastor Ronaldo, e oravam. O pai murmurando, o pai rebelde, elas dizendo: Senhor, tem de misericórdia do nosso pai. Nós cremos na terra prometida. Nós cremos que vamos pisar lá. Nós cremos, Senhor. Nós tomamos posse pela fé. Mulheres de Deus. Mulheres que não precisam tocar para crer, mas creem antes de ver. E a graça de Deus estava sobre elas. Até aquele momento ninguém tinha tido o poder de mudar a lei. Ninguém tinha tido o poder de mudar. Aquela lei era um decreto. Tinha sido dada lá em Levítico. Tudo escritozinho, carimbado, os sacerdotes, doutores da lei, juntos ali com Moisés, como é que eu posso dizer, conselheiros, né? Estavam todos ali, os levitas. Amém, está carimbado. É uma ordenança do Senhor. Mas o Deus que dá a ordenança, Ele mesmo revoga. Eu poderia pregar aqui até amanhã, porque essa palavra vai no profundo. Existia um rei chamado Ezequias, e ele foi acometido de uma enfermidade, digamos que um câncer terminal. E ele chamou todos os médicos do reino e a doença não retrocedeu. E de repente ele ora a Deus, ele pede ao Senhor uma resposta. E Deus envia o profeta Isaías no palácio. E quando o profeta Isaías entra, ele diz assim: põe a tua casa em ordem, porque ele vai morrer. Ele vai embora. Ele entrega a mensagem e ele sai. Ezequias começa a chorar, vira o rosto para a parede e começa a chorar. Aleluia. Ei, quem tem graça de Deus, quem tem mão no arado, quem tem obra, irmão, Aleluia. tem crédito no céu. Ah, pastora, eu faço tanta obra, mas ninguém vê. Ah, pastora, mas eu faço, ninguém contempla minha filha. Lá no céu tem um Deus que está vendo cada passo que você dá na casa de Deus. Quando ele bota o rosto contra a parede, ele diz: Senhor, lembra-te. Olha, qual é a obra que você tem feito para Deus que você pode apresentar diante dele? Lembra-te, Senhor. Aí quando o profeta ia no palácio ainda, no pátio, o Espírito de Deus toma ele de volta. Vou revogar a causa. Ele é o único que decreta e ele mesmo revoga. E foi o que aconteceu com as filhas de Zelofehad. Eu já vou encerrar, para você ir para casa dando glória, porque hoje a noite é para comer vinho. A gente vai arrotando vinho para casa. A gente vai cheio da graça para casa. Porque muitas vezes, no muito movimento, muito barulho, a gente não assimila o que Deus quer falar. Mas Deus está falando para pessoas aqui que estavam prestes a desistir da herança. Deus está falando, o Espírito Santo está falando comigo, está dizendo: eu estou falando para pessoas que estão prestes a recuar. Mas diga para elas que continuem firmes, porque eu vou mudar decreto. Vou fazer a história ser mudada. E aí elas conversando: peraí, vamos falar com Moisés, vamos orar. E vamos procurar Moisés, porque ele é homem de Deus. E vamos expor a nossa indignação diante disso. Até agora nenhuma mulher reclamou, mas a gente vai reclamar. Porque Deus está me inquietando para falar. Sabia que tem coisa que é preciso você abrir a boca e dizer? Senhor, faça. Elas poderiam ficar ali chorando, mas elas tomaram uma atitude. Tome uma atitude hoje. Deus está te dando estratégia. E elas se levantaram e foram até a porta da tenda de Moisés e chamaram e disseram assim: Moisés, as filhas de Zelofehad estão aí, querem falar contigo. E Moisés sai, já vivia em oração constante com o Senhor. E quando Moisés sai, elas dizem assim: o nosso pai morreu, e agora a gente vai ficar sem herança, sem nada, vamos perder tudo. Ora por nós, Moisés, fala a Deus por nós, ao nosso favor. Nós não podemos acabar assim. E o nome do nosso pai vai ser extinguido da terra.
E Moisés olhou para elas, e quando Deus está no negócio, como eu falei, Esté, quando chegou diante do riachuelo, não foi a beleza de Esté que chamou a atenção dele, foi a graça de Deus que estava sobre ele. Ela orou e jejuou durante 3 dias. Chegou lá cheia do fogo da unção. A mulher, quando se apresentou, o brilho da glória de Deus estava sobre a vida de Esté. Ei, crente que ora, crente que jejua e busca a presença de Deus, faz a diferença. Onde ele chega, o caminho é aberto. Aonde ele chega, o caminho se abre, porque Deus é com ele. Quando Deus está diante dele, nada nem ninguém pode impedir de atravessar. Aí Moisés olhou para elas, poderia naquele momento ter mandado prender. Que desacato é esse? É uma lei. Eu não posso revogar a lei. Mas quando ele olhou, o Espírito de Deus que estava nele testificou com o que estava nelas. Aleluia. Ele disse: eu vou orar. E quando ele foi orar, olha só o que Deus respondeu para a gente encerrar. Olha só que coisa linda. Foi esse versículo que eu li para você no verso 7. E falou o Senhor a Moisés dizendo: 7. As filhas de Zelofeade falam retamente. Que coisa maravilhosa é Deus dar testemunho, né? Certamente lhes darás possessão. Pode dar, Moisés. Elas merecem, elas estão corretas. Eu pesei na balança e elas estão corretas. Eu sou a justiça e eu vou fazer essa causa ser revogada. Entre os irmãos de seu pai, a herança de seu pai, tu farás passar a elas. Isso nunca aconteceu naquela época. Foi notório a mudança da lei. E o nome dessas mulheres, que eu vou encerrar agora, prometo, meu pastor, eu quero enfatizar para você sair daqui cheio da graça, porque cada nome das filhas de Zelofeade tem um significado para o nosso crescimento também, graças à presença do Senhor. A primeira filha dele se chamava Macla. Repita comigo: Macla. Sabe o que significa Macla? Confiança. Macla significa, Gesiana, confiança. Imagina um Macla cujo seu nome significava confiança. Peraí, eu confio em Deus. Não aceito, meninas. A minha confiança está dentro do meu coração que Deus vai fazer alguma coisa, que essa história não vai terminar assim. Ele disse que tem uma terra preparada, eu acreditei. Eu saí, eu passei com o nosso pai juntamente com vocês, a gente atravessou o mar. Ei, eu estou confiando no Deus que nos ensinou. Confia. Ele não falou? É prego batido e publicado. Se falou, é decreto. Pronto, ninguém revoga, só ele imagina. Se ele quiser, ele muda. Muda dias, horas, muda até relógio, muda tempos. Ele faz retroceder o relógio para te dar vitória. Segunda filha, qual pastora? Lá no verso primeiro, vai acompanhando aí. A segunda filha se chamava Noa. Coisa linda, né? A primeira Macla, confiança. A segunda Noa. Sabe o que significa Noa? Só responda você disser: não, pastor, eu quero saber. Quer saber? Significa Noa? Ninguém pode beber. Dê glória. Olha só que potência. 5 filhas. A primeira confiança. Macla, confiança. Noa, ninguém pode beber. Quem poderia segurar essas mulheres, hein? Quem era que poderia deter essa potência, essas armas de alto calibre na mão do Senhor? Ninguém pode deter. Ei, eu vim aqui lá no centro, Cabedelo, para te dizer: confia, porque ninguém vai poder te deter. Operando Deus, quem impedirá? Ainda antes de eu decidir, ele já era, ele conhece a tua história, ele sabe o que você está passando, ele sabe que você precisa de uma providência. Ele manda dizer: confia, porque se você confiar, ninguém vai poder te deter. Terceira filha, estão lendo aí qual é o nome dela? Ogla. Se a gente repetir Ogla 3 vezes, a gente é batizado com o Espírito Santo. Ogla. Eita Jesus. Ogla, louvado seja o nome do Senhor. É aquela que não anda com os pés amarrados. Olha aí. Glória. Quem poderia deter? Macla, Noa e Ogla. Aleluia. Ninguém vai poder parar você. Sabe o que Deus está dizendo? Estou quebrando os grilhões que prendiam teus pés. Aleluia. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma coisa muito gostosa hoje. Eu estou sentindo a essência do céu divina descendo. Deus está renovando a tua confiança. Deus está dizendo que ninguém vai poder te deter. E Ele está desamarrando os teus pés para você avançar.
sair daqui como servo, saltando pelos montes. Você vai sair por essas portas e quem olhar para você vai ver fogo nos seus pés. Aonde você pisar, aonde você entrar, Deus vai te dar por ela. Aquela que não anda com os pés amarrados, se coloca de pé, porque eu já vou concluir. A quarta filha, quem está lendo aí, quer me ajudar? Qual é o nome dela? Milca. Que coisa linda. Oh, meu Deus. Que coisa gostosa. Milca, sabe o que é que significa o nome Milca? Quem sabe? Autoridade. Aleluia. Dê mais um glória, porque eu estou já. Eu não consigo pregar e dar glória ao mesmo tempo. Então eu vou fazer o seguinte: eu prego e tu dá glória. Eu prego e tu dá glória. Tu dá glória, eu prego. E a glória de Deus desce sobre o ambiente. E a glória de Deus vai invadir esse lugar. Milca, autoridade. Receba a autoridade. Levanta a tua mão direita e fala: receba a autoridade para ir lá naquele lugar, resolver aquele problema. Abrir a tua boca com a autoridade, decretar naquele lugar que a terra é tua, que a herança é tua, que foi Deus que te deu, e que você não vai abrir mão daquilo que Deus te entregou. Que dá filha para encerrar. Tisa. Sabe o que significa tisa? Dicionário. Silvia. Deleite. Aleluia. É a mulher virtuosa de Provérbios 31:10. É aquela que Deus olha para ela e se deleita nela. Não precisa dela falar nada. Basta ela olhar e já está dizendo: ô minha filha, eis-me aqui, eu me deleito. Aleluia. É a igreja da última hora. É a essência que tem que existir na igreja da última hora. Aleluia, Jesus. Nessa noite, o Espírito Santo está aqui porque eu estou sentindo a presença dele. Ele está renovando a tua confiança. Ele está te dando de força, porque ninguém vai te deter nem te parar com qualquer palavrinha ou carinha feia. Não, não, não. Agora que você vai avançar mesmo. Os seus pés já foram desamarrados, minha filha. Ele já lhe deu autoridade, meu filho. E ele está se deleitando nessa noite em você. Diz a palavra do Senhor, Mateus, que a lei foi mudada por causa da atitude daquelas 5 mulheres. Aleluia. Eu vou estar cabedeiro, mas eu sei que Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a minha e a tua história. Aquilo que parecia ser o fim vai ser só o começo. Aquilo que parecia ser o ponto final, Deus colocou uma vírgula que está começando a escrever uma história de vitória, uma história de prosperidade, uma história de providência. Aquilo que não fluía vai fluir. Pisa, Milca, Orla, Moa. Ei, você tem um dom. Vá para casa sabendo que aquela causa já foi revogada, sabendo que aquela causa já foi resolvida, sabendo que aquela causa Deus já colocou a mão e disse: não vai terminar desse jeito. 2017 eu vou mudar esse decreto e você vai dar o testemunho, porque eu sou Deus de justiça. Eu sou Deus que tudo revogo, causa perdida. Coloca a tua mão no coração e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós recebemos esta palavra. A palavra positiva, Senhor. A palavra, Senhor amado, que o Senhor liberou nesta noite. A palavra de resposta positiva. Nós recebemos, Senhor amado, de tua parte força, autoridade. A nossa confiança foi renovada. Nós já estamos com os pés soltos, Senhor, livres para avançar, para subir mais alto, para mergulhar nos teus rios, para beber da tua fonte, Senhor. Nós já estamos, Senhor, tomando posse da terra. Eis a tua igreja. E eu sei que o teu trabalhar já está em ação nesta noite. Tomamos posse da herança. E todo impedimento já caiu por terra. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Pastora, qual é a minha herança? A tua herança pode ser a salvação do teu marido. A tua herança pode ser a salvação e libertação do teu filho. A tua herança pode ser
pertence a você, a casa própria é tua. O carro é teu, dele me amassuda na rocha.